Meu amor, eu sinto muito, 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 mas vou indo. Hoje a tarde é muito tarde, eu preciso ir embora. Sinto muito, meu amor, e já vou andando. Amanhã eu acordo cedo e preciso ir embora. Eu queria ter você, mas acho que já vou andando. Um dia pode ser, mas não vai dar pra ser agora. Já está ficando tarde, eu estou muito cansado. Minha mente está tão cheia que estou me transportando. Você pensa que sou louco, mas estou só delirando. Você pensa que sou tolo, mas estou só te olhando. Mas como é safada, como é safada. Falou o vocalista do Núcleo Base, do IRA. Obrigado pela presença de todos vocês. Boa noite, pessoal, nessa quase véspera de carnaval. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Vamos iniciar agora mais uma aula nossa de Direito Médico e da Saúde. Nessa aula de hoje, nós vamos abordar o tema da responsabilidade no direito médico. Espera aí, deixa eu ligar aqui minha câmera, que eu estou sem câmera. Espera aí. Aqui, pronto. Então, nós vamos abordar hoje a questão da responsabilidade médica, a responsabilidade do médico, com relação ao que a gente viu lá na segunda aula. Sendo que, antes de iniciar a aula, eu tenho que fazer com vocês. Essa luz aqui está ruim. Espera aí, deixa eu ver se eu melhoro aqui a luz. Só um segundinho. Deixa eu ver se melhorou. Ih, está claro demais, mas está menos pior. Bom, então, vamos lá. Vou botar aqui o meu fone aqui. Cafonado aqui. Então, nessa aula de hoje, e como em todas as aulas, eu inicio fazendo uma revisão da aula passada. Então, somos aqui 22 alunos. Eu dou sempre meu boa noite a todos. Boa noite a vocês, meus queridos e queridas alunos de Ji-Paraná, Porto Velho e Humaitá.
Se tiver alguém de uma cidade nova, escreve aí no chat que depois eu, na próxima aula, vou falando. É sempre bom a gente saber com quem a gente está dando aula, né? De que lugares, de que localizações vocês estão desse nosso Brasilzão aqui. Então, eu começo fazendo a revisão do que a gente viu na aula passada, e nós vimos na aula passada algumas legislações interessantes de serem usadas, mas esquecidas por colegas. A primeira delas, e mais interessante, é a ação de regresso. E o que a gente tem de legal na ação de regresso? O bacana da ação de regresso é que ela possibilita ao hospital, à clínica, que teve um processo, que pagou por um processo, por um erro de um profissional seu, pelo erro de um médico, ela teve que indenizar um paciente, e a ação de regresso permite que esse hospital, que essa entidade, possa cobrar do médico que cometeu o erro o valor que eles tiveram que pagar. Eu tenho aqui no escritório, nós temos aqui no escritório um caso de um médico de um hospital público que ele cometeu um erro médico, foi condenado o hospital público a pagar ao paciente R$ 500 mil. E o procurador do município moveu uma ação de regresso contra o médico. E nós fomos defender o médico não para não pagar, mas tentar amenizar esse pagamento. E ele tem e está tendo que pagar reembolsar esses 500 mil para o ente público, para o município. Então, esse artigo 37, parágrafo 6º, que fala da ação de regresso, é muito interessante nesse sentido. A lei determina que o hospital público, quer dizer, que o ente público, o hospital público, e aqueles que prestam serviço público. E é por isso que eu falei na aula passada que é importante, é interessante o hospital particular fazer um convênio com o SUS, porque dessa forma ele tem esse pulo do gato para se socorrer com a ação de regresso, caso seja condenado em um processo cível de ressarcimento, de pecúnia. Vimos também na aula passada o artigo 198 da Constituição, e, na minha opinião, é o artigo mais importante para vocês que vão trabalhar na área do direito médico, para vocês que vão pedir valores e procedimentos ao Estado. Porque o Estado, e aí quando eu falo Estado, é município, Estado e União. O Estado sempre vai vir com a desculpa de que não tem dinheiro. Vai vir sempre com aquela conversa fiada, aquela conversa mole. Ah, mas o município não tem dinheiro, a saúde do Estado está quebrada, o Brasil está quebrado. E é aqui no 198 que a gente vê de onde vem o dinheiro da saúde. Nós vimos que o dinheiro da saúde vem principalmente da Seguridade Social, do INSS. Mas os entes também têm outras formas de adquirir valores para investir na saúde. A União tem que colocar 15% do PIB do ano anterior na saúde desse ano. Os estados, tudo que os estados arrecadam de impostos, 12% é obrigatoriamente da saúde. E os municípios, 15% de tudo que arrecadam de imposto tem que ser direcionado para a saúde. E esse dinheiro é direcionado, porque são utilizadas as chamadas conta fundo a fundo. Então, quando você passa lá o seu cartãozinho magnético e você paga uma conta, vou pagar o IPVA do meu carro, que é um imposto estadual, R$ 1.000. Na hora que eu passo o cartão magnético, não vão R$ 1.000 para o caixa do Estado. Para o caixa do Estado vão R$ 880, porque 120 vai para o Fundo Nacional da Saúde, Fundo Estadual da Saúde. Vou pagar o meu IPTU, R$ 500. Passei o cartão magnético. Esses R$ 500 não vão para a prefeitura. Vai para a prefeitura 525, porque R$ 75 vão para o Fundo Nacional da Saúde, cai para o Fundo Estadual da Saúde e Fundo Municipal da Saúde. E isso para que haja transparência. Qualquer um de vocês tem acesso a esses fundos. Fundo Municipal, Fundo Estadual e Fundo Nacional da Saúde.
E aí amanhã, o seu cliente sentou ali, doutor, eu não consigo o medicamento, a cirurgia. Aí você faz o pedido. Aí o Estado, a União, a Prefeitura, não tem verba. Aí você cai de pau. De acordo com o artigo 198 da Constituição, o inciso 2, se é o Estado, o inciso 3 é município, 15%, 12% é arrecadado de onde? Porque no Fundo Nacional da Saúde, no Fundo Estadual, no Fundo Municipal consta que o município de Ji-Paraná, que o município de Porto Velho, que o Maitá, no Amazonas, arrecadou na saúde, e aí você quebra as pernas do município, do Estado e da União que está negando. Vimos também o artigo 39.1 do Código de Defesa do Consumidor, que fala da venda casada. Ela é proibida em qualquer esfera, mas principalmente proibida na área da saúde. O médico não pode indicar a gente, faz o exame naquele laboratório, ou o oftalmologista faz o exame naquela loja de óculos ali. Ou então, não pode. Então, a venda casada não é permitida, principalmente se o cliente vai sentar ali. Doutor, eu fui fazer o meu plano de saúde, fui renovar, a minha idade aumentou, passei, e aí o corretor falou que agora eu tenho que fazer um seguro de vida, ou então que eu tenho que fazer agora um seguro do automóvel. Isso tudo é venda casada e não é permitido pelo Código de Defesa do Consumidor, principalmente para a área da saúde. Uma outra legislação que nós vimos também na aula passada foi com relação à LGPD. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela afirma que nós, para permitirmos que alguém utilize as nossas informações, os nossos dados, essa utilização só pode ser feita através de consentimento. É o artigo 7º, inciso 1. Vimos também que a LGPD, lá no artigo 16, ela fala da eliminação dos dados. E isso é importante, porque o exemplo que eu sempre dou eu vou no Rock in Rio, eu vou no Lollapalooza, eu vou no show do Fábio Júnior, eu vou no show do Calcinha Preta, eu vou no show do Tchan, não tem nem mais Tchan, mas vou lá no show do Tchan, vou comprar o ingresso pela dona internet. Aí eu tenho que botar meu nome, CPF, endereço, o que que faz, o que que deixa de fazer. Isso quando não vem. Quantos televisores tem em casa, quantos quartos, quantos banheiros. Isso é para ver, de acordo com onde você mora, se você tem renda. Eu, que sou macaco velho dessa história aí de proteção de dados, desde a década de 80, eu escrevo tudo errado. Quantos filhos você tem? 5. Quantas televisões tem em casa? Nenhuma. Quantos banheiros? 1. Quantos rádios? Nenhum. Aí o cara, isso aí é pobre. Isso aí é pobre, é miserável, não manda mala direta para ele, não fica mandando que esse daí não compra. É pobre, é duro. 5 filhos, não tem rádio, não tem televisão e só tem um quarto, é pobretão, então esquece. Isso aí a gente não interessa. E aí, eu comprei o ingresso, botei todos esses meus dados, fui para o show, assisti o show. Hoje, amanhã eles têm que descartar os meus dados. Para que eles vão ficar com os meus dados se eles foram utilizados para comprar um ingresso para o show que já teve? Então, o artigo 16 determina isso. Mas atenção, nós temos o artigo 6º da Lei do Prontuário Médico, que fala que o hospital, o médico, deve segurar, deve armazenar o prontuário em até 20 anos. Então, destruir os dados no prazo mínimo de 20 anos. Então, eu tenho que guardar ele por pelo menos 20 anos. Depois de 20 anos, eu posso destruir. E eu falo quando eu estou dando aula para profissionais médicos. Os meus pais, eles estão com 83 anos. Eu sou de uma geração que eu devo chegar, espero eu, chegar aos 80 anos.
torço para chegar aos 100 anos. Se eu conseguir, tá ótimo, tá beleza. Mas vocês, que são jovens, vocês são de uma geração que fatalmente vai passar dos 100 anos de idade. Então, você destruir um prontuário médico com 20 anos é perigoso. Guarda para a vida inteira. E aí eu dou o seguinte exemplo. Deixa eu até ligar minha câmera para ver se vai aparecer aqui, se vai filmar aqui. Deixa eu subir aqui. Ó. Eu dou o seguinte exemplo, aqui eu estou no meu escritório. Eu sou da geração disso aqui, ó. Aqui minha gaveta dos meus clientes, ó. Cada cliente é pasta, ó. Vem cá, minha filha, sobe aqui, ó. Pasta suspensa dos clientes, ó. Pastinha azul, pastinha vermelha, ó. Cliente guarda o papel. Vermelho é processo penal, tá? Crime. Então, pastinha colorida. Vocês são de uma geração digital. É tudo no computador, é tudo digital. Vocês não têm o hábito de manusear papel. Então, hoje, está tudo na nuvem. Então, guarda para a vida inteira. E eu tenho um caso concreto aqui no escritório de uma cliente, ela é membro de uma das Forças Armadas, não é força de segurança auxiliar, é Forças Armadas. Eu não posso dizer qual é, porque é antiético, né? Então, ela foi fazer prova para piloto. Ah, piloto! Mas olha só, Marinha, Exército e Aeronáutica tem aviação, tem helicóptero, pelo menos. Ah, tá. Então, de qual é a Força Armada? Não posso dizer. Mas ela foi fazer prova para brevetar para piloto de aeronave de asa fixa. Pronto, já matou a charada. E aí, quando foram fazer, ela fez lá as provas, prova escrita, isso, aquilo, papapá, pé. E aí pegaram um prontuário médico dela e estava lá, escrito que ela teve convulsão na infância. Pronto, acabou a carreira da garota. Não, teve convulsão, imagina ela pilotando o avião, vai ter uma convulsão, morre todo mundo. E aí nós fomos atrás do hospital, que tinha essa informação, tivemos acesso ao prontuário médico dela, ela hoje tem 29 anos de idade. Isso aconteceu quando ela estava com 4 anos de idade e ela teve convulsão? Sim. Ela estava resfriada e tomou uma vacina. E aí teve convulsão, teve uma febre convulsiva. E aí a gente leva lá para a instituição. Não teve convulsão quando não, teve uma febre convulsiva na infância porque tomou a vacina e nunca mais teve nada. Então, segue em frente. Não me vai gongar minha cliente, não. E aí, essa é a ideia da manutenção do prontuário médico. Isso é importantíssimo, guardar essas informações. Bom, dito isso, a gente começa na nossa aula de hoje, propriamente dito. Nós vamos trabalhar o erro médico. O que a AFIA quer de vocês? Que vocês reconheçam a negligência, a imprudência e a imperícia. Percebam como elas aparecem. Que vocês entendam e saibam diferenciar na hora que o cliente contar para vocês. O que eu gostaria que vocês aprendessem. Como esses 3 institutos podem nos auxiliar a tentar combater o sofrimento do nosso paciente. Inclusive 2 institutos jurídicos que causam confusão e que vocês vão ter que aprender, nem que seja na paulada, mas eles são fundamentais. E aí eu trago para vocês que nós aprendemos lá na nossa segunda aula que o erro médico ele tem que ser caracterizado, eu tenho que demonstrar que aconteceu, que apareceu uma dessas 3 meninas, a dona negligência, a dona imprudência ou a madame imperícia. Uma dessas 3 tem que aparecer para eu configurar o erro médico. E aí saber diferenciar cada um deles é importantíssimo para o sucesso da demanda de vocês. Mas antes, eu vou comentar de 2 institutos jurídicos com vocês. E vou fazer aqui o que eu fiz nas minhas turmas anteriores. Vou botar as minhas mãozinhas aqui assim, vou falar assim, ó, Senhor Jesus, por favor, ilumina os meus alunos a conseguirem entender o que eu vou explicar agora. E me ilumina
para que eu consiga transmitir esse conhecimento para eles e que não fiquem com dúvida. E quando eu falo assim, eu falo porque eu tenho ali na minha frente ali uma imagem do Cristo Redentor. Eu estou aqui no escritório, tio Alexandre mata a cobra e mostra o pau aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui no escritório tem esse quadro bonitão aqui do Jesus Cristo aqui, o Cristo Redentor. Então eu faço oração para o Senhor mesmo. E aí, o que eu quero que vocês entendam? E é importantíssimo. Importantíssimo por quê? Porque na hora que o cliente sentar ali do lado, na sua cadeirinha, para conversar com você, na hora que você escutar o que o cliente falou, vocês têm que ter a percepção se aquilo ali que ele está falando é um processo, é uma demanda ou não. E isso são esses dois institutos jurídicos que a gente vai falar agora. Então, eu preciso que vocês se concentrem e entendam. Porque existe o acidente imprevisível e o resultado incontrolável. Então, o cliente sentou ali, doutor, aconteceu isso, assim, assado, cozido, ensopado. Repete. Assim, assado, cozido, ensopado. Olha, isso não é um caso para levar para a justiça. Você não tem um processo. O cliente vai gritar, vai espernear, vai xingar, vai sair se debatendo, mas não distribua uma ação quando você sabe que não vai ter sucesso aquela demanda. Nós aqui no escritório, nós aqui somos uma sociedade. A gente tem por hábito isso. Viu que não é processo, a gente pula fora. A gente orienta a sair fora. Eu conto muito história, caso, e a gente teve um aqui no escritório há um tempo atrás, uma senhora que veio aqui, questão de divórcio, ela estava fazendo um divórcio consensual com o marido extrajudicial. Então, quer dizer, o marido constituiu um advogado, ele fez lá os termos e ia levar para o cartório. E aí ela veio aqui porque ela queria um advogado. Eu falei, olha, você não precisa, porque se é um divórcio consensual, se vocês concordam com as cláusulas, só precisa de um advogado lá dele. Eu posso até ler para você se tem algum problema, te orientar, mas você não precisa ter gasto com um advogado. E aí a moça, ela virou e falou o seguinte, eu não sei se vocês já viram, tem uma piada aí da internet, que é o Paulo Gustavo até que faz, de um casal que está se separando, aí a mulher, eu quero me separar, ele todo na calma dele, não, tudo bem, eu quero o disco do Vando, pode ficar, eu não quero a discussão, eu quero o carro, pode levar, eu não quero discussão, pode levar, mas você não vai brigar, não, eu não quero discussão, mas é exatamente isso. Aí a moça me chega, porque não está, mas eu peguei, eu olhei, olha, mas está tudo perfeito. Vocês não concordaram? Eu concordei, mas então o que a senhora quer? Aí a moça me vira e fala assim, doutor, eu quero infernizar a vida dele, doutor. Aí eu falei, não, procura outro, porque aqui não é com a gente. Está tudo bonitinho, tranquilo, você não tem o que reclamar, está perfeito. Mas eu quero infernizar a vida dele, então procura outro. Então, é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Se o cliente chegar e contar uma história, vocês têm que ter esse discernimento. E é uma questão ética. A gente não pode fazer aventura jurídica com o cliente, porque cria falsa expectativa no cliente. E o que é um acidente imprevisível e um resultado incontrolável? O erro médico ele vai sempre se caracterizar pela culpa. Então, a conduta do profissional foi inadequada. Ele não teve uma observância técnica, ele não seguiu um protocolo, uma técnica. Ele foi negligente, ele foi imprudente, ele não tinha perícia, qualificação. E tudo isso vai causar um dano à vida ou à saúde do paciente, que vai ser o cliente seu. Então, ele vai ter um dano, ele vai sofrer um problema, vão haver características que vão comprovar. Houve imperícia. Teve a negligência. O médico foi imprudente no exercício da atividade dele profissional. E aí, o que é o acidente imprevisível? O acidente imprevisível é algo que acontece, existe um resultado lesivo,
supostamente oriundo de um caso fortuito ou uma força maior. E esse caso fortuito, essa força maior, fez com que a integridade física ou psíquica do seu cliente, que era paciente dele, durante um ato médico, teve um problema. Causou-lhe no cliente, no paciente, um problema. Mas esse problema ele era impossível. O profissional médico ele era incapaz de prever o problema ou de evitar o problema. E o exemplo sempre clássico que eu trago. Hoje vamos fazer a cirurgia de transplante de coração e pulmão no senhor José. O senhor José foi lá, anestesiou, vão ser 11 horas de cirurgia. E aí começou a cirurgia, cerrou lá as costelas, a caixa torácica, costela é atrás, a caixa torácica, abriu, vai tirar o coração ruim, vai pegar o coração e o pulmão para doação. 5 horas de cirurgia, previsão de 6 horas. Um caminhão bate no poste de luz ali da rua, cai o poste, cai a fiação, acaba a luz. Ou então um raio atinge a torre de transmissão e o município, a cidade está toda sem luz. Ou explode uma subestação, pega fogo a subestação, aí metade de Ji-Paraná, parte de Porto Velho, o Maitá inteiro está sem luz. Bom, o hospital tem um gerador. Tem diesel lá para segurar por 5 horas. Só que eu estou numa cirurgia de 11. Eu estou numa cirurgia de 11 horas. E aí o médico faz o quê? O hospital tem lá o diesel, vai botar o diesel no gerador. Só que vai chegar uma hora que vai acabar o diesel. E ainda vai ter 1, 2 horas de cirurgia. E aí o médico faz o quê? Para a cirurgia, ó, para tudo, volta. E já foi, mas já botou o coração e está botando agora o pulmão. Então, galera, corre, 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 vamos correr, vamos acelerar, vamos fazer isso rapidinho. Vem 3, 4 aqui, ó. Enquanto eu estou tirando um, você dá a sutura do. Porque o médico não tinha como prever aquilo. Não pode voltar atrás, porque já tirou o coração. Não pode desfazer a cirurgia. Então, vejam, é um acidente imprevisível. O médico vai ter que, da melhor maneira, contornar e terminar ali. Ele não tinha o que fazer. O próprio nome diz, é imprevisível. O hospital até tem o gerador, até tem o diesel, mas vai ficar 6, 7 horas, 24 horas até restabelecer a luz. Caiu um raio na torre de transmissão, fritou a torre desabou. Quanto tempo para botar uma outra torre ali? 4, 5 dias, uma semana? Então, o acidente imprevisível, o cliente contou a história. Então, doutor, eu estou com essa cicatriz aqui no peito, todo ruim aqui, ó, porque eles tiveram que fazer a cirurgia correndo, não sei o quê. Você vai ter que saber o que houve. Porque se foi um acidente imprevisível, não adianta entrar na justiça. Vai perder tempo, vai causar uma falsa esperança no cliente e aí vai dar com os burros na água. E temos também o resultado incontrolável. É aquele que é decorrente de uma situação grave e de um curso inexorável. Ou seja, aquele resultado danoso, ele é proveniente da própria evolução de uma doença, por exemplo. Não tem o que fazer, porque a ciência atualmente não tem tratamento, não tem cura. A capacidade do médico, da equipe, não tem como oferecer uma solução. Por isso que o médico e o paciente, a relação entre eles é sempre uma relação de meio. Médico não é Deus, médico não é curandeiro, não é uma relação de resultado, é de meio. Então, ele médico, ele profissional, ele assume sim o compromisso de prestar com os meios mais adequados, com a maior diligência, a melhor técnica, o seu melhor conhecimento na busca do êxito favorável, o que nem sempre dá certo. Então, o resultado incontrolável, e aí me lembrem de eu comentar isso depois, quando eu estiver falando de eutanásia, aconteceu com a minha sogra. Aconteceu com uma tia minha. Não tinha o que fazer.
O médico chega e fala, olha, a gente diagnosticou aqui, está com um câncer, e esse câncer já tomou o corpo todo, pegou o vaso linfático, não tem o que fazer. Ah, mas tem que operar, quero quimioterapia, eu quero que faça, que aconteça. Não tem o que fazer. Ou então, e já tive caso aqui, o médico pede todos os exames possíveis e imagináveis, o paciente faz os exames, você está com um tumor aqui assim, então você está com um tumor no fígado, está com não sei o que no baço, vamos fazer a cirurgia. Na hora que o médico abre a pessoa e olha, rapaz, não dá para fazer nada. Porque na ultrassonografia não mostrou isso aqui, olha isso, acabou, já era, não tem o que fazer, fecha e esquece. Por quê? Porque não tem solução. O médico, mas tinha que ter tirado. E eu tive um cliente que veio aqui porque queria processar o médico. Ele estava com um tumor no fígado, feita a ultrassonografia, então qual era a cirurgia? Só tirar uma parte ali do fígado, beleza. E a gente sabe, pela história, pela ciência, que o fígado é um órgão que se regenera. Legal. Abriu, foi fazer a cirurgia. No que abre, no que foi cortar o tumor estava enraizado pelo fígado todo. Não tinha como tirar aquele tumor. Então, fecha, deixa como está. Mas eu quero processar o médico. Olha, não adianta processar. Está aqui, ele escreveu, ele botou que não podia fazer nada. Então, esse é o resultado incontrolável. Então, muito cuidado. Acidente imprevisível e resultado incontrolável, quando provado pelo profissional médico, esquece que você não tem processo. Nós não somos médicos. Nós não temos o conhecimento da medicina. Então, toda vez que o cliente trouxer o problema dele, se cerque, pesquise, verifique se aquilo que ele está contando, se realmente tem subsídios para um processo. E vejam, eu sou das antigas. Me formei em 2000, já é quase bodas de prata aí de direito. Vou fazer minhas bodas de prata, eu e o direito. Vou fazer uma festa, vou fazer minhas bodas de prata com direito. Olha que coisa patética. Mas eu sou de uma época que a pesquisa era no papel, tinha que pegar livro, procurar, ler. Hoje, www, chat GPT, não sei o que, já vem tudo mastigado. Então, o cliente contou a tragédia, pesquisa, vejam se aquilo que ele falou tem realmente fundamento, se foi uma culpa, algo errado feito pelo profissional médico, ou se não é um resultado incontrolável ou dano imprevisível. Vamos em frente. Então, lembrando que a gente viu lá na primeira aula, o tal do erro médico, ele só pode ser de ordem pessoal ou de ordem estrutural. Pessoal é o médico, estrutural é a organização. Então, é estritamente pessoal quando o ato lesivo se deu na ação ou na omissão. E aí pode ser por despreparo técnico, intelectual, descaso grosseiro, por motivos que vão ocasionar, que ocasionarão lesões físicas, emocionais no paciente. O erro médico ele também pode ser caracterizado pelas falhas estruturais. Então, lá no hospital não tem agulha, não tem linha, não dá para fazer ponto, sutura. Então, é um problema da estrutura. O médico fez o melhor que ele podia fazer. E aí, o exemplo que eu dou sempre. Lembra lá da primeira aula? Cheguei no hospital com a cara toda arrebentada. Meti a cara no para-brisa do carro. Estou todo cortado. O médico vai me costurar lá. E aí, a boa técnica diz que a agulha e a linha de sutura tem que ser de 1 milímetro. Médico costurou com 1 milímetro, beleza, não tem problema nenhum. Médico vai me costurar. Só tem agulha de 8 milímetros e linha de 8 milímetros. É um cabo de aço. Minha cara vai ficar pior que um Frankenstein. Então, o médico ele tem duas opções. Se ele não tem os recursos no local,
e ele consegue estabilizar o paciente e transferir para uma outra unidade, beleza. Agora, se ele não consegue estabilizar o paciente e transferir, ele vai ter que fazer com os meios que ele tiver. E aí vai costurar minha cara com agulha e fio com 8 polegadas, 8 milímetros. Então, imagina, eu estou em Ji-Paraná, estou todo quebrado. O médico só tem agulha e linha de 12, né? Nem de 8. Rapaz, não dá nem para costurar aqui a cara do Alexandre. Vamos transferir ele aqui de Ji-Paraná lá para Porto Velho. Pertinho, né? 5 minutinhos, pega o carro e chega, né? Ah, rapidinho. Nem o Verstappen com a Red Bull dele consegue. É longe. 4, 5, 6 horas. E aí, eu consigo transferir esse paciente de carro, de ambulância? Eu não consigo. Não dá para estabilizar. Vai que no meio do caminho chove e para a estrada toda. Então, se o médico tiver condições de estabilizar e transferir, beleza. Se não tem como estabilizar, vai ter que usar o meio que ele tiver. E aí não configura o erro médico, tá? Não configura. Por quê? Porque ele fez o que ele pôde e estava na sua capacidade e competência. Bom, um erro médico, ele pode seguir 2 tipos de responsabilidades. Nós podemos distribuir uma demanda legal ou uma demanda moral. O que é a demanda legal? É a que vai para o tribunal. E o que é a moral? É aquela que eu faço no Conselho de Medicina. Então, a legal é um processo na justiça. Já a moral, eu vou abrir um inquérito, um procedimento, lá no Conselho Regional de Medicina, pedindo a suspensão do profissional. Quem estava aqui na terceira aula, lembra? Que tinha lá uma propaganda lá de um doutor, um cirurgião plástico que participou do Big Brother, que ele bota lá, silicone-se. Atenção, Santa Catarina, estarei esse mês aí fazendo prótese de silicone, só R$ 6.500, registro na Anvisa, isso, aquilo, que outro. Aí tinha lá embaixo, pequenininho, Mato Grosso, Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso suspende o doutor sei lá o que lá por 6 meses. Então, esse é um processo moral. Está lá na resolução CFM, Código de Ética Médico. Os médicos que cometerem faltas graves previstas neste código, cuja a continuidade do seu exercício possa trazer danos irreparáveis ao paciente ou à sociedade, pede a suspensão dele. Vai suspender enquanto está lá o processo, enquanto está fazendo a perícia. Ah, morreu o paciente? É criminal? Para tudo. Enquanto não acabar o processo criminal, está com o registro suspenso, não pode trabalhar. E aí é a melhor coisa para quebrar as pernas do médico, né? Bom, para quem estiver começando hoje em aula, acredito que não esteja mais ninguém aluno novo. Dúvidas? Escreve no chat, no final eu respondo e abro os microfones. Então, vamos revisar essas 3 meninas. Vou me aprofundar mais nelas. Primeira, dona negligência. E o que é a negligência? É agir com inércia, é não agir, é a falta de cuidado. O colega que riscou ali, tenta apagar ali para mim, por favor. É a falta de atenção, é o desleixo. Obrigado, valeu. É o descaso. Ou seja, ser negligente, o paciente está lá, doutor, eu estou com dor aqui, estou com dor assim. Não, tá, peraí, só um minutinho. Não, estou escutando, pode falar. Oi, amor, tudo bem? Estou aqui com o paciente. Dá tchau. Isso é ser negligente, é não escutar, é não dar atenção ao paciente. Então, a negligência ela se caracteriza pela inação. Não fez. Indolência, inércia, passividade. É a falta de observância aos deveres que as circunstâncias exigem, ao seu dever de médico, de cuidado, de escutar.
É um ato omissivo. Eu deixei de fazer. O Código de Ética Médica fala, lá no artigo 1º, é proibido ao médico causar dano ao paciente por ação, fez, ou por omissão. Ah, deixa para lá. Caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. O nosso Código Civil. E aí vejam quantos artigos agora eu vou trazer para vocês. O Código Civil fala, lá no 186, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que moral, comete ato ilícito. 951 do Código Civil. Os dispostos no 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que no exercício profissional da profissão, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal ou causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho. E vejam essas novidades. 948. Se o paciente morreu. No caso de homicídio, e para dizer que é homicídio, teve que ter lá o processo penal. Então, olha que interessante. Eu abro o processo ético, processo moral não é legal, abro o processo civil e o criminal. O criminal vai amarrar todo mundo. O civil vai parar, o de ética para, enquanto não tiver a absolvição ou condenação no crime. E isso demora. Então, no caso de homicídio, então, teve o processo penal, foi julgado e viu que o médico matou. A indenização consiste sem excluir outras reparações. Então, vejam, o médico matou um parente seu. Deus me livre, perdão. O médico matou um parente lá do teu cliente. Porque não pode ter matado o cliente, porque não vai ter como o cliente vir falar com você. Cliente morto não fala nem paga, né? Então, esquece. Então, matou um parente do cliente. Vejam o que o 98 fala. Além de tudo que a gente bota na petição, no caso de homicídio, o médico vai realizar o pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. Então, olha essa novidade. O médico foi condenado, lá na petição inicial no cível, tu já bota dos pedidos C, D, E, em sendo o réu condenado na esfera penal, que ele pague, que ele faça o ressarcimento do preço do funeral, do luto da família. Quer dizer, a família veio toda para a cidade, gastou passagem, hospedagem para ir no enterro. E segundo, vejam essa novidade, na prestação de alimentos. Então, o médico causou a morte de um pai de família, de uma mãe de família, que tem filhos para serem criados e sustentados. Você, doutor, você, doutora, vai botar na petição. Enquanto as crianças estiverem sob a necessidade de tutela financeira, enquanto elas não tiverem um trabalho e puderem se sustentar, o médico vai o quê? Prestar alimentos. Prestar alimentos. Por quanto tempo? Olha ali o finalzinho. Conta a duração provável da vida da vítima. Olha que interessante para botar na petição de vocês. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor, quer dizer, o médico, indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da sua convalescença. Ou seja, o médico vai fazer uma cirurgia lá num taxista, num advogado, que são autônomos,
que vivem do seu trabalho no dia a dia para levar o leitinho para casa das crianças. E aí o médico me causou uma lesão e eu vou ter que ficar na geladeira, sei lá, 3 meses, 6 meses. Vou deixar de trabalhar. O taxista vai parar de trabalhar. E aí esse médico, ele vai pagar pelos lucros cessantes, pelo quanto que o taxista deixou de ganhar, até o fim da convalescência, até o taxista ter alta. Então, vejam que interessante isso que está no Código Civil. E são poucos os advogados que utilizam isso. E o 959. Se da ofensa resultar defeito, pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão. E aí lembra da moça lá da outra aula do dedo Kirchner, que ficou com o dedo duro, do fio Kirchner? Ou que se diminua a capacidade de trabalho, além da indenização do tudo, a gente pode colocar na petição um pedido de pensão. Pensão. Então, além das despesas de tratamento, lucro cessante até a convalescença, a gente pode pedir uma pensão para aquele profissional médico. Vejam que interessante. E aí eu vou para um julgado. Trago aqui o nosso primeiro processo da noite. Processo de 2011, que terminou em 2024. 13 anos de processo. O réu perdeu, recorreu, apelou, está na segunda instância. Responsabilidade civil. Erro médico. Autora grávida de gêmeos, com 26 e 27 semanas de gestação. São crianças prematuras. Gravidez de alto risco. Autora apresentando sangramento e contrações durante o atendimento. Está sangrando e está tendo contração, é direto para o centro cirúrgico. Vai tentar fazer o parto natural. Não conseguiu, é cesariana. Eu que não sou médico, caramba, seguir protocolo. Está sangrando, está tendo contração, parto normal. Não conseguiu? Cesariana. Médico que insistiu em parto normal. Insistiu. O que resultou na morte de um dos conceptos. Bebê que se encontrava na posição transversa. Então, quando a mulher engravida e aquela criança começa a crescer no seu ventre, ela começa a crescer sentada com a cabeça na mesma posição da cabeça da mãe. Com o passar da gestação, aquela criança começa a rotacionar para que a cabeça fique na direção do púbis e a mãe consiga fazer o parto natural, o parto normal, e a criança sai pela cabeça. Bom, a criança não girou por completo. Eram gêmeos, tinham 2 crianças, provavelmente uma atrapalhou a rotação da outra. Demora na indicação de parto cesariano. No caso dos autos, entende-se que os direitos da primeira autora não foram respeitados, na medida em que não recebeu o atendimento médico adequado necessário para o quadro apresentado, tendo ainda que passar por intenso sofrimento de um parto normal, sem que houvesse condições para tanto. A primeira autora estava grávida de gêmeos e gestação de alto risco. Vinha se submetendo ao acompanhamento médico pré-natal. Então, o hospital conhecia ela. O hospital sabia das condições dela. Os profissionais de saúde tinham acesso ao prontuário dela a hora que quisessem. O que demonstra zelo pela gravidez da mãe. O fator morte do segundo concepto poderia
ter sido evitado não fosse olha lá, a negligência. Opa, e o que é a negligência? É agir com inércia, é não agir. É a falta de cuidado, é a falta de atenção, é o desleixo, é o descaso. E aí, como é que configura isso aqui? Que deveriam ter adotado todos os cuidados necessários para reduzir os riscos de complicação do parto e garantir a integridade e a saúde tanto da mãe quanto do bebê. Diante do quadro de parto prematuro, episódios de sangramento, contrações durante o atendimento. Gente, para tudo e leva a mulher para o centro cirúrgico no período em que permaneceu internada. Então, botaram a mulher numa maca, numa cama, numa enfermaria, sente a dor aí, minha filha, que depois a gente volta. Não pode ser assim. Sabemos que um dos conceptos se encontrava em posição transversa, demonstrada na última ultrassonografia. Então, todo mundo sabia, ali no hospital, que a criança não tinha girado. Então, para que forçar um parto normal? Eles foram negligentes, agiram com descaso. Mãe, fica aí que daqui a pouco essa criança gira. No dia 6/9 de 2010. A equipe médica deveria ter, olha o desleixo, realizado um novo estudo ultrassonográfico. Se tem um prontuário que diz que há tantos dias atrás a criança não girou, vamos fazer um outro para ver se ela já girou. É o mínimo que se espera para tomar conhecimento das reais condições dos bebês. Então, isso é negligência. E a imprudência? Imprudência é agir sem cautela, é a conduta arriscada, é a precipitação. Imprudente é o médico que age sem cautela necessária. É aquele cujo ato ou a sua conduta são caracterizados pela intempestividade, pela precipitação, insensatez. Faz qualquer coisa aí. Inconsideração. Ele não considera a situação. Ele não está considerando o que está acontecendo. A imprudência tem sempre caráter comissivo. Ele fez. E, de novo, o artigo 1º do Código de Ética Médico. É vedado ao médico causar dano ao paciente por ação ou omissão caracterizável de imperícia, imprudência ou negligência. Código Civil 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E aí um caso para a gente entender. Esse demorou só 2 anos. Administrativa, responsabilidade civil do Estado. Parto em hospital público. Sofrimento fetal. Morte do feto. Prova pericial peremptória, que confirmou, no sentido de que o atendimento prestado à gestante não condiz com o preconizado na literatura médica. Existe um protocolo a ser seguido. Não seguiram. Bem como a existência e indicação para a realização da interrupção da gestação pela via mais rápida. Então, não teve um atendimento e não indicaram a via mais rápida para encerrar ali a gestação. E qual é a via mais rápida? Cesariana. Existe nexo de causalidade, imprudência da equipe médica verificada, erro médico configurado. Como é que eu caracterizo a imprudência? No caso em julgamento, o fato administrativo está demonstrado no atendimento médico em 8 de março, dispensado à autora, com 36 semanas de gestação,
nas instalações da maternidade municipal Herculano Pinheiro. O dano, por sua vez, é incontroverso. Está ali, não tem o que questionar. Na medida em que a autora deu entrada na maternidade, e aí prestem atenção, no dia 8 de março, às 3 horas da tarde, tendo dado à luz ao natimorto, quer dizer, a criança morreu dentro da mãe, às 6 horas do dia 10. Então, ela chegou no hospital no dia 8, com contração, com dor, bolsa rompida. Fica aí que daqui a pouco a gente vê. Espera aí. O que o protocolo diz? Faz isso, isso, isso. Não fizeram. E aí, 2 dias a mãe sofrendo numa enfermaria. E quando a criança nasce, está morta. Eu sou homem, não sou mulher, mas imagino uma mãe grávida com uma criança no seu ventre, sofrendo com dor, e quando aquela criança nasce, ela está morta. Você imagina, você como mãe, quem é mãe aqui, sabe, sente a criança se mexer, sente as contrações e, de repente, sofrendo, aquela criança para de se mexer. Imagina a cabeça, o psicológico dessa pessoa. Por quê? Porque ela chega dia 8 e dia 10, 2 dias sofrendo. A perícia concluiu que no dia 8, as alterações nos exames realizados demonstraram que o feto estava em sofrimento. A mãe sentia o feto se debater, estourou a bolsa d'água, não tinha dilatação para fazer um parto normal. E a equipe queria, porque queria parto normal. Estava indicada a interrupção da gestação pela via mais rápida, cesariana, que no caso seria a cesárea, ainda no dia 8. Tal procedimento não foi realizado pela equipe médica, vindo a óbito o feto com parto vaginal. Fizeram a mulher ficar 2 dias tentando ter o neném. Meus queridos, minhas queridas, isso é mais do que imprudência. E aí volta lá. O que é a nossa imprudência? Agir sem cautela é a conduta arriscada. Fica aí que daqui a... Vai lá, tenta aí, mãe, faz força. Vai lá, mãe. Isso é insensato. Não se está considerando o estado da mãe. Não está considerando que a mãe está sentindo a criança se mexer, se debater, e de repente a criança para e ninguém escuta a mãe. Isso é desumano, isso é cruel. É não considerar e não escutar a outra pessoa. Pá, parará, 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 pá, pá, dando à luz a natimorto. A perícia concluiu, papapá, interrupção da geração, pelas venhas, que no caso é a cesárea. Tal procedimento não foi realizada pela equipe médica, vindo a óbito feto com parto vaginal no dia 10. Então, mais do que caracterizado, a imprudência dessa equipe. E a imperícia? Na minha opinião, a imperícia, é a mais tranquila de se verificar. É a que não gera dúvida. Por quê? Porque a imperícia é a falta de conhecimento. É o médico que não tem o RQE. Lembram lá da nossa aula 3? Flávia, antes da cirurgia plástica. Doutora Flávia, depois da cirurgia plástica. Foram 6 anos de faculdade, mais 5 de especialização, para dizer que é uma cirurgiã plástica. E aí tem lá o cosmetólogo, que sai fazendo o procedimento. Ele não tem conhecimento técnico. Qualquer coisa que ele faça vai ser sem perícia. Ah, mas ele faz há muitos anos, ele tem muita prática.
ele não tem o conhecimento técnico, o estudo para aquilo. Ah, mas ele trabalha há muitos anos. Ele não tem o estudo para aquilo. Mas, professor, ele não tem o estudo para aquilo. É aí que você caracteriza. Entende a doutrina, e aqui isso é um trecho de um autor chamado França, Genésio, está lá o link no final. Leiam essa obra dele, acessem esse livro, deem uma lida, uma estudada para quem quiser seguir nessa seara. É interessantíssimo esse livro dele. E França fala: entende a doutrina que a imperícia é a falta de observação das normas, do protocolo, do despreparo prático ou por insuficiência de conhecimentos técnicos. É a carência de aptidão, é a carência de prática ou a carência de teoria. Lembra lá da moça que botou café com leite na veia da idosa para o desempenho de uma tarefa técnica? Chama-se ainda imperícia a incapacidade ou a inabilitação para exercer determinado ofício pela falta de habilidade. Então, isso é a imperícia, a ausência de conhecimentos rudimentares, é o conhecimento básico. Eu sei que na veia, e falei isso na aula, na veia só entra. E também não sei se aqui é veia ou artéria, nem quero saber. Só entra soro, medicamento e droga. Vai botar café com leite na veia? É mais do que incapaz essa pessoa de se apresentar como uma área da saúde. Ou pela ausência de conhecimentos rudimentares, básicos, exigidos para uma profissão. E aqui eu trago um julgado para a gente ver a imperícia. Processo que demorou 11 anos, apelação civil, o réu perdeu e apelou. Ação indenizatória, erro médico, alegação de imperícia médica e má prestação dos serviços de saúde nos atendimentos médicos recebidos no Hospital Geral de Nova Iguaçu, quando sofreu um acidente de moto. Então, esse jovem, que na época tinha 22 anos de idade, ele estava ali na sua moto, na rua lá, ao lado da linha do trem. Ele foi parar a moto, ele perdeu o equilíbrio e a moto caiu por cima da perna dele. E nisso veio um ônibus e passou por cima da moto e da perna dele. Destroçou a perna do rapaz, 22 anos de idade. Foi levado para o HGI, Hospital Geral de Nova Iguaçu. E aí, o que a equipe faz? O que houve? Caiu da moto, passou o ônibus e quebrou a perna. Muito bem. Engessaram a perna do cara, volta daqui a 60 dias. Volta daqui a 60 dias. Um acidente de moto que teve fraturas na tíbia e fíbula direitas. Quebrou várias partes do osso. É fazer cirurgia, é botar prótese, pino, placa. O que a equipe fez? Botou gesso. Vai para casa, filhão, daqui a 30 dias volta. E aquele paciente, quando caiu da moto, que a moto quebrou a perna dele e o ônibus ainda passou por cima, ele teve ligamentos rompidos. Ele teve a musculatura afetada. E aí bota gesso. Bota gesso, a perna dele atrofiou. Que tinha que ter feito uma cirurgia de pino e placa. Botaram gesso. Vai para casa, filhão. E ele foi para casa, começou a sentir dor, dor, dor. Não, se sentir dor quando saiu do hospital, se sentir dor, dá aqui esse antibiótico, esse analgésico, esse anti-isso, anti-aquilo outro. E aí, o que acontece? O rapaz caiu, perna toda quebrada, fraturas de tíbia e fíbulas. Prova pericial na qual o perito foi contundente quanto à ocorrência de imperícia e negligências médicas no atendimento do autor, tendo tal conduta resultadas em sequelas do mesmo. Quando tiraram o gesso da perna do cidadão,
A perna do cidadão estava praticamente pele e osso. O joelho dele não dobra mais, então ele anda com uma perna dura. Sequelas no mesmo. Quanto o indenizatório fixado em consonância com os princípios do papapá, pereré, pão duro, pororô, dano estético, que está vinculado ao sofrimento. Esse rapaz, que trabalhava de motoboy, que caiu da moto, teve a perna dilacerada, esmagada, hoje ele anda. Só que uma das pernas dele, essa perna que quebrou, o joelho não dobra. A perna dele está praticamente pele e osso. Pele e osso. Um rapaz, tem a minha idade, tem 50 e tantos anos, quase 60. Um rapaz jovem, cai, 25 anos de idade, a perna é dilacerada, ele vai ter para o resto da vida dele uma perna fina, pele e osso. Uma perna onde o joelho não dobra. Eu tenho quase 60 anos de idade, ando para cima e para baixo. Esse rapaz não consegue mais andar. A vida dele era em cima de uma moto, o trabalho. Ele não pode mais andar de moto, porque tem uma perna fraca. Se a moto parar e ele for usar a perna para equilibrar, vai cair por cima da perna, porque a perna ficou pele e osso. Então, ocorrência de imperícia e negligências médicas no atendimento do autor, tendo tal conduta resultado em sequelas. Quanto indenizatório fixado, dano estético que está vinculado ao sofrimento pela deformação com sequelas permanentes, facilmente percebidas. E aí está lá, indenização de 35 mil para cá, 20 mil reais para lá. Então, essa é a imperícia, ou seja, falta de conhecimento técnico, vai engessar uma perna de um cara que chegou toda dilacerada, é fazer raio-x, ver o que está acontecendo, no mínimo raio-x, é no mínimo conhecimento rudimentar, é básico. Caiu, perna dilacerada, moto por cima, o ônibus passou por cima da perna do cara com moto e tudo. Gente, imagina como é que não estava a perna desse cara. E ninguém foi nem tirar um raio-x, engessa. Então, isso é falta de observação das normas. Aquelas pessoas não têm o preparo para estarem naquele hospital. Aqui eu trago uma informação interessante para vocês. O nosso STJ, ele tem uma tabela de valores. Então, amanhã ou depois, tudo aí, valores para dano moral. Então, amanhã o seu cliente chega e diz que o município, que o Estado, que a União não quis cobrir o tratamento que ele tinha direito. 20 mil reais de dano moral. O seu cliente chega e fala que a Secretaria de Saúde não quer dar o medicamento, a Secretaria Estadual de Saúde não quer dar a caixinha do remédio. R$ 4.650 de indenização. Dano moral. Morte após cirurgia. Aqui ele fala amígdalas, que foi o caso julgado, mas pode ser qualquer uma. R$ 200 mil de indenização, que é o que o STJ bate o martelo. O que significa isso? Eu entrei com a ação na primeira instância. Ganhei ou perdi? Alguém recorreu. Foi para a segunda instância. Ganhei ou perdi? Quem perdeu pode pedir uma RESP, que é uma ação que eu vou fazer, que é um recurso que vai para um tribunal especial, no caso o STJ. Então, esse processo subiu e está lá o julgado dele. Então, amanhã ou depois, você teve um cliente que veio e falou que o fulano morreu, que o parente morreu, é 200 mil reais o dano moral nessa morte. E paciente em estado vegetativo, 360 mil reais. E aí, aquela história
para a gente encerrar a aula, que eu falei lá no nosso início. Quando o cliente chegar aqui para conversar com você, que ele contar a história trágica, porque o cliente sempre vai ter uma história trágica, o cliente é sempre a vítima, ele tem sempre um problema, você vai escutar e vai pesquisar. Não vai me dar uma de bobo, distribuir ação só pelo que o paciente falou, o cliente falou. E a resposta está aqui, ó. Processo que durou 6 anos. O réu apelou, direito do consumidor. Sentença, lá na primeira instância, de improcedência, que julgou improcedentes os pedidos. Recurso do autor. Então, perdeu na primeira instância e foi recorrer. Alegação de erro médico. Doutor, eu fiz a cirurgia, deu ruim, deu problema, deu não sei o quê. Beleza! A gente temos uma causa ganha. Nós vai entrar no tribunal e a gente vamos ganhar. Conta comigo, sou seu advogado aqui que nós ganha. Sou o doutor, ganha tudo. Esse é o problema, porque cria uma expectativa no cliente. O cliente já está com um problema de saúde e ele acha que aquela ação vai resolver todos os problemas dele. Então, vejam esse processo. Improcedentes os pedidos. Recurso do autor. O autor alega erro médico. Autor que alega que realizou cirurgia para correção de descolamento de retina. E, ao retornar no dia seguinte, o médico informou que seria necessária nova cirurgia. Olha só, meu querido, fiz a cirurgia e eu constatei que só essa cirurgia não dá certo. Mas peraí, doutor, por que você não me falou? Por que você não me disse? Que não sei o quê, doutor, é um absurdo. É não sei o quê, não sei o que lá. E aí, vejam isso aqui, ó. Você não me falou nada, doutor? Que não sei o que, do não sei o que lá. Doutor, que horror, que absurdo, que não sei o que, que não sei o que lá, doutor. Acidente imprevisível. É o diesel do hospital. Resultado incontrolável. Eu abri o paciente, opa, deu ruim. Não vou fazer nada. Fecha e depois eu explico. Resultado incontrolável. Então, o paciente foi no seu escritório, contou a historinha trágica, cômica dele, porque ele é sempre vítima. Recurso do autor. Alegação de erro médico. Autor alega que realizou cirurgia para correção de deslocamento de descolamento de retina. E, ao retornar no dia seguinte, o médico informou que seria necessária nova cirurgia. Aduz não possuir condições financeiras para realizar novamente o procedimento e está há meses com dores e visão cada dia pior. Então, veja, o problema está se agravando. O consumidor não está isento da obrigação de apresentar prova mínima do direito alegado, do dano e da relação de causalidade. Responsabilidade objetiva da ré. É hospital? Objetiva. Não desonera o autor de comprovar o nexo de causalidade. Então, não vou largar o meu filho na porta de uma escola, vai meu filho, não sei o que lá, se vira aí na escola. Não, eu tenho que saber se tem professor, se vai atender, se está tendo aula naquele dia. Então, eu tenho que ter essa relação de causalidade. Deixei meu filho na escola, fui embora para casa, não teve aula. Meu filho saiu, foi atravessar a rua, foi atropelado e morrer. Tem uma relação de causa. Houve uma relação de causa. Não teve aula, ninguém me avisou, eu não fiquei sabendo para voltar meu filho, para buscar meu filho resolveu ir para casa sozinho e foi atropelado. Tem uma causa, tem uma relação de causa. Então, é a mesma coisa aqui.
descolamento de retina. A autora alega que realizou cirurgia para correção de descolamento de retina. E, ao retornar no dia seguinte, o médico informou que seria necessária nova cirurgia. Então, o paciente vai para o centro cirúrgico, o médico faz a cirurgia, vai para casa. No dia seguinte, quando volta, o médico fala: ó, tem que fazer outra cirurgia. Por que outra cirurgia? Resultado imprevisível. Ele não sabia o que estava acontecendo. Tem uma causa para isso, algo que aconteceu e que vai gerar uma nova cirurgia. E aí vem o paciente, que contou para o seu advogado, e o advogado, o doutor, ganha tudo, vai entrar no processo, a ação, e vai ganhar dinheiro de todo mundo. Aí o paciente fala: aduz não possuir condições financeiras para realizar novamente o procedimento e está há meses com dores e visão cada dia pior. Então, o médico fez a cirurgia. Quando saiu da cirurgia, meu querido, resultado imprevisível, tem que fazer outra. Mas, doutor, eu não tenho dinheiro, doutor. E agora? Você tem que fazer outra cirurgia. Deixei o meu filho na porta da escola. Não tem aula. Deixei meu telefone. A escola sabe me ligar? Não sabe, não me ligou. Fui embora. A escola soltou a criança. Só podia largar a criança se eu tivesse ali. Relação de causalidade. Criança foi atropelada e morreu. Quem é o culpado? A escola. Alguém tem alguma dúvida? Ah, mas o pai não deixou o telefone. Não tinha que ter soltado a criança. É relação de causalidade. Foi fazer a cirurgia, saiu da cirurgia. Senhorzinho, tem que fazer outra. Mas eu não tenho dinheiro. Não me importa, tem que fazer outra. Resultado imprevisível. E aí, vamos lá. O consumidor não está isento da obrigação de apresentar prova mínima do direito alegado, do dano e da relação de causalidade. Responsabilidade objetiva da ré. Não desonera o autor de comprovar o nexo de causalidade. Doutor, eu fiz uma cirurgia. Quando eu saí, o médico disse que eu tinha que fazer outra. A culpa é dele. Não, como assim? A culpa é dele, tem que fazer outra. Então, tem que ter o nexo de causalidade, a relação de causalidade, e essa causalidade tem que ter configurado nela um dano, uma lesão ao paciente. E aí vem a máxima, né? Laudo pericial constante nos autos é claro no sentido de que não houve erro médico no presente caso. Haja vista que a necessidade de, vejam bem, nova cirurgia para tratar novo descolamento em um olho já tratado é, olha, ocorrência bastante comum. Doutor, eu fiz a cirurgia, meu olho descolou. Beleza. www, Google. É possível o deslocamento? É possível colar? Pode acontecer? Qual é a incidência? Qual é? Eu tenho que pesquisar. Eu tenho que saber o que eu vou distribuir. Eu tenho já 25 anos de prática na área e até hoje eu pesquiso, eu estudo, eu leio, eu tenho que saber. Medicina é uma ciência que muda o tempo todo, está sempre em evolução. Eu tenho que estar me atualizando. Laudo pericial constante nos autos é claro no sentido de que não houve erro médico no presente caso. Haja vista que a necessidade de nova cirurgia para tratar novo descolamento de um olho já tratado é de ocorrência bastante comum. Legal. Autor, e aí vem e mata, né? Autor que assinou o termo de ciência e consentimento, em que constam todas as informações sobre a cirurgia e a possibilidade de realização de novos procedimentos. Está lá escrito. É a minha cunhada. Não pode pintar cabelo, não pode botar cílio, não pode botar unha, nem piercing.
A doida faz tudo isso no sábado, 2 dias antes da cirurgia. Está escrito, não vai fazer cirurgia. E não existe vestígio de que tenha ocorrido negligência, imperícia ou imprudência, ou qualquer conduta culposa dos profissionais médicos, quando do atendimento prestado pelos réus. E não existe prova de erro médico. E aqui é lindo, né? A obrigação do médico é uma obrigação de meio e não de resultado. Médico não é Deus, médico não é curandeiro. Réus que se valeram de instrumentos disponíveis e adequados, de modo que cumpriram a obrigação de meio. O médico seguiu todo o protocolo, não tem erro médico, consistente em utilizar os recursos possíveis para obter o resultado favorável ao paciente. Então, o paciente sentou aqui, contou a história, pesquisa, vai ver se aquilo é possível, vai ver se existem outros casos parecidos. Se existir, qual é o tratamento, qual é a cura, o que o hospital fez está correto, não está correto? É assim que nós, advogados, temos que agir no direito médico. Bom, com isso, eu quero que vocês entendam. Existe a imprudência, existe a negligência e existe a falta de perícia. Saber entender mediante as provas periciais, mas Alexandre, professor, como é que eu vou receber prova pericial? Eu não preciso, só vai ser lá no processo. Se o cliente não é rico, não pode pagar um perito antes de distribuir a ação, queridão, cadê os receituários? O que o médico te deu por escrito? Eu tenho que ter um documento. Eu tenho que ter um documento que vai ser utilizado como uma perícia. Que nem sempre, saber entender mediante provas periciais, que nem sempre o erro médico estará caracterizado e que o problema ocorrido pode ter sido um acidente imprevisível ou um resultado incontrolável. Tomem cuidado com isso. Por favor. Cliente contou a história, se verifica. Se verifica, não, verifica. Tenha certeza de que aquilo que aconteceu, que ele está relatando, é um problema, ou não é um inhame-inhamezinho. Bom, como eu falei para vocês, temos aqui o link do livro do França, Genival França. É um livro interessante. Leiam se tiver um tempo. Para quem vai atuar na área pretende, é um livro que tem uma leitura muito interessante para a gente. Eu novamente disponibilizo aqui o QR Code de avaliação da aula, e aí, querendo, em até 2 dias úteis, acessa lá o link e avalia. Aula uma porcaria, professor chato, eu dormi a aula toda, essa aula dele é muito monótona, é muito isso e muito aquilo. Vai lá e pode esculhambar. E também um QR Code para que vocês façam essa pesquisa de opinião de vocês sobre a qualidade de vida de vocês. Bom, com isso aqui agora, deixa eu abrir aqui o microfone de todo mundo. Quem quiser pode abrir o microfone. Deixa eu ver aqui no nosso chat se a gente tem perguntas. Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Cadê todo mundo? O pessoal foi chegando, Amilcar. Boa noite, boa noite, boa noite. Professor, essa música tá horrível. Coloca o hino do Vascão. Ai, faz isso comigo não, Amilcar. Eu até colocaria, mas com o jogo do Flamengo aí às vésperas, cara, qualquer coisa que a gente puder fazer para não dizer que é vascaíno tá bom, porque a coisa tá brava, tá pesada. Clima de carnaval já. Amanhã aqui a aula, tem aula de manhã lá em Caxias. Em Niterói não tem carnaval, Joselene. Tem sim, está anunciando no rádio. Vem assistir o desfile de carnaval das escolas de Niterói, pelo menos aqui no Rio estão falando, tá? Então, vamos lá. Professor, a turma tem grupo de WhatsApp? Eu realmente desconheço, John. Não estou encontrando as atividades. É no Canvas, existe lá uma área chamada de atividades, a professora Rayane já disponibilizou e vocês têm uma data já que já está começando a correr para entregar o trabalho. Tá? Bom, pessoal, no chat era só isso.
Quem tiver dúvida aqui pode abrir o microfone e manda bala as perguntas. Boa noite, professor. Aqui é o Washington falando. Boa noite, turma. manda lá, Washington. Professor, tem a ver com o tema, né, que é sobre direito médico, mas não com um tópico em específico. É mais Sim. para eu saber qual é a sua opinião sobre o sandbox da ANS, né, a nova forma de eles atuarem com as concessionárias. O que o senhor acha dessa nova forma deles impor, né, a novos outras formas, né, de cobrar ali dos clientes o plano de saúde? O que acontece, infelizmente, é que nós temos um judiciário que está sendo muito permissivo. Então, o judiciário permite, eles fazem. Não vejo isso como correto, mas você distribui uma demanda, você diz que o judiciário diz que você está errado e que eles estão corretos, o que a gente pode fazer? Não tem o que fazer. Não tem para quem chorar, não tem para quem reclamar. Eu concordo que está completamente errado, mas a justiça está dando ganho de causa para eles. É lamentável, Washington. Como é que isso pode influenciar a gente, né, enquanto advogados da área da saúde, né, futuramente? Aí é o que acontece. Washington, a gente não pode, e eu falo isso muito aqui no escritório, nós aqui somos uma sociedade de advogados. Somos 5 colegas trabalhando. A gente não cria, não faz aventura jurídica. Cliente chegou, contou o caso, olha, você não tem ação, você não tem uma causa, não dá para fazer nada. E o cliente vai sair esperneando. Então, o Washington, você tem que ver se existe a possibilidade. Se mudou o entendimento, vale a pena distribuir a ação. Se não mudou o entendimento, não adianta brigar, porque vai ser uma luta em glória. Vai perder lá na frente, lá no final, infelizmente. Tranquilo? Muito obrigado, professor. Obrigado, turma. Boa noite. De nada. A Marcela perguntou aqui. Não foi a Marcela também, foi antes aqui. Peraí. Tá aqui. Foi a Janaíra ou Janaíra? Acho que é Janaíra, né? Janaíra. Me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Deus. É Janaíra. Janaíra. Como? Janaíra. Janaíra. Ah, legal, Janaíra. Professor, por que os processos de erro médico demoram tanto tempo para ser resolvido? Eu falei isso lá nas primeiras aulas. Vou defender médico. Doutor, você errou. Ah, papapi, papapá, pipipi, papapá. Veja bem, doutor, você errou. Ah, pipipi, papapá, errei. Então, a gente tem 2 caminhos. Eu trabalho no eu errei, porque isso atenua. O processo termina rápido. Eu trabalho assim. Errou? Vamos responder pelo erro. Ah, doutor, eu errei, mas eu não quero assumir meu erro, não. Doutor, enrola o processo. Ó, querido, tchau, eu não faço. Mas vai ter advogado que vai fazer. E aí é por isso que o processo demora. Por quê? Porque vai ter que ter perícia, vai ter confronto da perícia. A perícia foi favorável ao hospital. Eu estou pelo paciente. Eu vou brigar, vou espernear, vou querer outra perícia. Então, a questão toda é essa. Demora por quê? Porque o juiz tem que ter uma perícia. Se o réu não chega no processo e diz, eu errei, eu quero pagar o meu erro, o processo é rápido. Por isso que a gente vê ali processos que demoram 2 anos, 1 ano e pouco, outros que ficam 10, 13, 20, 1000 anos tramitando. Tudo depende, Janaíra, da estratégia. E aí cada um de nós vai ter que saber como vai atuar. Eu, Alexandre, eu não atuo para ficar enrolando o processo, porque eu não falo isso aqui para cliente. Eu não quero ficar agarrado com um processo 10, 20 anos. Eu quero pegar um processo, resolver em 1 ano, 2 anos e acabou. Vem outro. Porque senão, gente, a gente fica agarrado com aquilo ali a vida inteira. É 10 anos tendo que controlar processo. Ó, vou mostrar um negócio para vocês. Ó, o tio Alexandre aqui, ó, eu mato a cobra e mostro o pau. Aqui, ó, tá aqui, ó, vou pegar um processo aqui, ó. Peguei uma pasta. Ih, peguei 2. Peguei uma pasta aqui. Está aqui um processo.
Processo é contra esse cidadão aqui, ó, João Fredevino. O processo do seu João Fredevino, eu faço um relatório. O processo do seu João Fredevino, ele começou em 2016. Ó, tudo aqui eu vou escrevendo. 2, 3, 4, 5 páginas de andamento de processo. Já pedi o leilão do apartamento dele. Desde 2016, 9 anos de processo. O camarada não paga condomínio desde 2011. E por que o processo não acaba? Porque o advogado dele, a gente pediu o leilão do apartamento, o advogado dele quer que o seu João Fredevino seja intimado pessoalmente pelo oficial de justiça. Aí o oficial de justiça vai lá, bate na casa dele, eu queria intimar o seu João Fredevino. Não mora aqui. Está onde? Se mudou. Quem é você? Eu estou alugando o apartamento dele. E onde está o seu Fredevino? Eu não sei. Cara, você aluga o apartamento de uma pessoa que você não sabe onde ela mora? Onde ela está? Não tem um contrato de locação? E aí são 9 anos. E aí é por isso que demora. Porque o advogado dele quer enrolar, quer procrastinar. Por mais que você peça, eu como autor, pelo condomínio, eu quero leiloar esse apartamento. Ó, voltando aqui o seu João Fredevino, eu quero leiloar o apartamento. Sabe quando que eu tive autorização para leiloar o apartamento? Aqui, ó. Autorização para leiloar o apartamento, Parará, Pereré, Pão Duro. No dia 29 de janeiro de 2019. 2019. 3 anos eu consegui o leilão do apartamento. 20, 21, 22, 23, 24. Estamos indo para 25 e não consigo intimar o cara. Porque o advogado quer intimação pessoal. A lei permite. E aí? E aí o processo não acaba. E aí a mesma coisa. Aquele médico que não assume, ele vai fugir, ele vai desaparecer, ele não vai conseguir ser intimado, ele vai pedir uma outra prova pericial, ele vai dizer que existe uma técnica na Conchinchina que diz que aquilo ali está correto. E aí, por isso que demora tanto tempo, Janaína. Infelizmente. Eu não gosto de pegar processo e ficar a vida inteira agarrado com ele. Eu quero resolver. Não, deixa eu falar. Marcelo, peraí, deixa eu só ver aqui que pintou umas perguntinhas aqui no chat. Só um minutinho. Marcela, entre na matéria, página principal, lá embaixo vai ter atividade. Ah, tá falando da atividade. Perguntei não, professor, só avisando que se encontra... Ah, como encontra as atividades. Ah, tá, Marcela, valeu, entendi, desculpa. Deisiane, professor, tem um questionamento sobre o Código de Defesa do Consumidor. Eu fui em uma loja fazer compras e lá a vendedora pediu para que ela guardasse meu capacete. Eu simplesmente fiz as compras, paguei por elas. Na hora que eu ia sair da loja, me deram um capacete que não era mais o meu. Questionei sobre o meu capacete. Simplesmente deram meu capacete para outra pessoa. A moça falou que era para mim dar o número de telefone que eles iriam me ligar. Ai, desculpa eu estar rindo, pelo amor de Deus. Que levou o capacete à loja, claro, mandei mensagem para eles, simplesmente não respondem, dei uma semana para eles me devolverem meu objeto que eles perderam. Ai, meu Deus, deram um novinho, me deram um todo velho, estava saindo aos pedaços, tive que aceitar, sair com o capacete velho. Aí, minha querida, é delegacia de polícia, é perícia, isso daí é afronta ao consumidor. Agora, você, para provar que tem esse capacete, você tem que ter a nota fiscal dele. E aí eu falo isso, eu brigo muito com meu pai. Tudo que eu compro, eu guardo as minhas notas fiscais. Eu fico com elas todas guardadas. Eu tenho nota fiscal aqui na minha geladeira que eu comprei há 10 anos atrás. Ah, mas para que você guarda? Um dia eu vou precisar. Se eu estiver fazendo um transporte da geladeira, a polícia parar, está aqui a nota fiscal, é meu. Meu pai, tudo que ele compra, comprou. Chegou em casa, ele rasga a nota fiscal e joga fora. Já teve caso de um celular que ele comprou, pifou, leva na assistência técnica, está na garantia. Cadê a nota fiscal? Não tem mais, jogou fora. Então,
Com a nota fiscal, você move uma ação e vai. Eu quero um capacete novo, não quero capacete velho, não. E não tem que aceitar velho, não, tá? Olha lá, hein? Sim, Matheus, cabe manifesto protelatório. Eu já botei. O Código de Processo Civil fala procrastinar o processo, tem que aumentar a multa em 10% e não sei o quê, mas o juiz entra na jogada, porque quer que intime pessoalmente, o que eu posso fazer? Vai lá, Jocilene, você tinha feito o pedido, vai lá, manda lá. Pessoal, sobre o que você falou do cara que o senhor está tentando intimar o cara do apartamento, esse tempo todinho, se não encontrar ele, ele pode, tipo assim, não existir mais processo contra ele, ele continua até ser intimado. Até ser intimado. E aí você vê, são 9 anos de processo. E eu já peticionei o seu juiz. Aí teve um despacho do juiz, que é assim a coisa mais linda, para o oficial o oficial de justiça avaliador, o OJA, ir lá e não encontrando que dê por intimado e continue o processo. Beleza. O oficial foi lá, não tinha, voltou, o seu juiz deu o despacho para o leilão, aí vem o advogado do réu, do seu Fredevino, entra com agravo de instrumento para a segunda instância, porque é uma maldade, o seu Fredevino tem que ser intimado pessoalmente, e aí para e fica no rame-rame lá no agravo de instrumento. E eu já sei que ele vai perder o agravo de instrumento, ele vai entrar com uma RESP para ir para o STJ. A nossa lei permite. Então, vai ficar se esperneando a vida inteira. E isso acontece direto no processo médico. Não se assustem, isso acontece. Vamos lá, pessoal. Perguntas? Sem mais perguntas? Tem certeza, pessoal? Então, eu vou dar por encerrado a nossa aula. Agradeço a todos, obrigado a todos pela presença. Pela presença. Bom carnaval a todos. Na quinta-feira da semana que vem nós temos aula e vou pedir para quem puder dar uma assistida, uma revisada na nossa primeira aula, porque o tema que eu vou abordar aqui, como a aula de hoje. A aula de hoje foi mais ou menos uma lembrança da nossa segunda aula de responsabilidade. A aula que vem eu vou falar e vou lembrar muito da primeira aula. Então, é interessante que vocês estejam com a mente refrescada. Tem chamada, professor? Não, não tem chamada. Basta entrar em sala de aula que já está computando a presença, tá? Professor, Professor, eu vou fazer uma cirurgia, não vou poder assistir às 10 próximas aulas. Aí é só mandar por escrito lá para a instituição de vocês, não para mim. professor, Só um minutinho, John. Justificando a questão das faltas e elas são abonadas. Isso não tem problema nenhum. Vai lá, John. Pode falar. John, oi. manda. Pode perguntar. Vai, John. John, você está entre nós. John, fale. Estou com dificuldade de encontrar suas aulas gravadas. Olha, no Canvas existe nesse mesmo local que você vê, assiste a nossa aula, que você clica, tem uma linguetazinha ali mais para cima falando das aulas anteriores. É só clicar ali que elas estão todas gravadas lá, estão todas armazenadas lá. Se você não estiver tendo acesso, vê com a sua instituição que talvez possa ser um problema de configuração do seu Canvas. E aí eles têm lá o pessoal do TI para fazer isso. Ela fica toda gravada, armazenada em nuvem durante o período todo. Enquanto vocês forem alunos da gente, meus aqui, até o último dia de aula você pode assistir quantas vezes quiser qualquer uma delas. Tá? Tranquilo, John? Bom, pessoal, então, se a gente não tem mais perguntas,
Eu dou a aula por encerrada. Agradeço aí a presença de todos vocês. Obrigado aí pela presença, pela participação. Desculpa aí as brincadeiras, piadas sem graças que eu faço, mas numa noite de véspera de carnaval, se não for assim, todo mundo dorme, tá? Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês. Valeu. Semana que vem tem mais, tá? Bom carnaval a todos e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite.